Você vai assistir agora a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Almirante Zanella, presidente da Amazul. E na primeira parte nós discutimos o papel da Amazul na coordenação das atividades brasileiras sempre que envolva a energia nuclear. É uma entrevista que trata de um ponto muito importante para todos os brasileiros: o interesse nacional. Uma entrevista sobre o tema do nacionalismo. Agora, nessa segunda parte, o Almirante Zanella fala de como o Brasil se beneficia de um programa nuclear além da defesa nacional. O Almirante Otto usou para mim uma imagem que eu achei muito feliz, que ele disse o seguinte: imagine um carro, eu perguntei a ele como é que funciona a questão do motor do submarino com urânio enriquecido no Brasil. Ele falou: imagine um carro Fórmula 1. Você pode comprar o pneu numa fábrica, você pode comprar a carroceria noutra fábrica, a buzina noutra fábrica, mas quem vai dar o motor é o Brasil. É verdade. Essa é a não questão. É uma boa imagem? O submarino... Na hora de botar o motor, a gente diz para os franceses tchau, tchau, e a gente vai lá e põe o motor. E na área nuclear não existe transferência de tecnologia. Não existe. Porque cada país desenvolveu o seu processo autóctono. É concepção da sua gênese, né? Claro. Com o aprendizado, com os erros. E o Almirante Otto é o pai dessa questão. Isso. Porque ele foi, na época, na década de 80, ele realmente, abnegadamente, pela madrugada, ele conseguiu separação isotópica, que é o nome técnico que se faz. Que se Agora, dá uma ideia para o nosso internauta, de preferência jovem, por que para nós, com essa gigantesca Amazônia Azul, é fundamental ter uma equipe de submarinos a propulsão nuclear? Exato. Essa é uma pergunta que, para mim, é ótimo de dizer, é muito tranquilo de dizer, e é uma questão que todo mundo faz, né? Porque o submarino nuclear é um submarino tão caro, é um engenho muito caro, por causa da Quanto sua... custa um bicho desse? Eu diria que um submarino hoje, do modelo de ataque como nós estamos fazendo, pode ser na faixa de 2 bilhões de dólares. Dois. Não, digo um submarino? Um submarino. 2 bilhões de dólares. E se quiser botar uns foguetinhos, uns mísseis lá dentro? Não, o armamento, o Brasil não faz parte desse... O Brasil assinou um tratado de não proliferação. Sim. Está na nossa Constituição, e a Marinha assim tem feito. A nossa concepção nuclear é para a geração de energia. Não, mas mísseis normais, assim, para se defender? Mas o nosso armamento hoje, ele é voltado mais para a nossa defesa. A proteção da dissuasão. Nossa... É dentro do nosso mar. Nós não estamos indo para outros certames e outros lugares longínquos para fazer alguma projeção. Já temos muito o que fazer aqui. Já é grande demais. Estamos cheios de problemas aqui. E temos muito aqui ainda, né? Até para carregar isso aqui não é pouco, né? Então, mas por quê? Aí fala, 2 bilhões é um valor alto? É um valor muito alto. É incrivelmente alto. Mas acontece o seguinte, por um país, quem tem o submarino nuclear? São países que têm dimensões oceânicas muito grandes. Não justifica, por exemplo, a Alemanha ter um submarino nuclear, se ela tem uma costa muito pequena. Né? A Itália não justifica, porque ela tem uma costa grande, mas ela é pequena comparado ao Brasil, que é um país de dimensões continentais. Nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. Nós participamos do Atlântico, parte do Atlântico Norte e o Atlântico Sul inteiro. Né? Então, são países que têm a sua dimensão oceânica muito grande. A Inglaterra, a França, Estados Unidos, Rússia, China, Índia. Índia tem? Está começando. Ela está um pouquinho adiante da nossa fase, exatamente. Obrigado pela ajuda. Porque eles usaram um processo diferente. Eles não trabalharam com o enriquecimento do urânio como a base da sua... O Brasil achou que se ele tivesse o domínio do combustível, depois ele partia para o reator. Porque se fazer um reator e depois não ter o combustível, se alguém não lhe vender, o que adianta ter? Né? Pendurado. Fica pendurado. Então a Índia usou um processo diferente. Índia tem urânio? Ela não tem urânio, mas ela fez uma parceria com a Rússia.
Aí então ela faz um leasing do submarino russo nuclear, opera, só que eles não estão conseguindo manter. Às vezes eles devolvem, né? Eles devolvem o submarino para a Rússia manter agora, e volta. Almirante, quantos países do mundo têm ao mesmo tempo urânio e capacidade de enriquecê-lo? Olha, eu posso errar, mas nós com Rússia, certeza. Nós, Rússia, Estados Unidos, Rússia, China. Muito pouco. Pouco urânio, né? A França não tem. Não tem. A França compra urânio na África. Né? E agora aqui então, faz os dois. É um time pequenininho, né? Não, e o Brasil que é, entre a terceira e a quinta, a maior reserva de urânio. Se não for a maior. Se não for a maior, porque nós não prospectamos. Não prospectamos. Porque nós usamos tão pouco ainda, e nós temos basicamente duas fontes hoje. Na Bahia era Poços de Caldas, agora na Bahia, na Santa Quitéria, e tem também... Não, em Minas? Caetité. Caetité na Bahia. E depois Santa Quitéria no Ceará. Também tem. Tá. Lá. Mas, e tem muitos outros lugares que... Não, Minas tem Nióbio, né? Minas é outra. Nióbio é outra parte. É outra parte. Mas também para o submarino nuclear é importantíssimo. Porque o nióbio ele faz parte de uma parte estratégica do submarino, que é o motor elétrico. Porque se for fazer um motor elétrico nos moldes convencionais, como nós conhecemos, ele não entraria dentro de um submarino, não caberia. Então tem que fazer um motor a gente chama motor de terras raras, de polo permanente. São motores de altíssima tecnologia, que só 5 países no mundo fazem, 5 ou 6 também, são os que têm submarino nuclear, e aqueles que estão desenvolvendo a parte de automação elétrica. É o caso do carro elétrico. Também usa o motor de polo permanente de terras raras, que é o nióbio que o senhor falou. Almirante, a Amazul trabalha também com o reator multipropósito brasileiro, equipamento voltado à pesquisa e produção de fármacos para a medicina nuclear. O que é isso? Esse é outro... O senhor vai produzir cibalena atômica? Quase que isso. Na verdade, que é isso? Isso é o seguinte, a produção de radiofármacos hoje no país, ela está a cargo da CNEM, Ministério da Ciência e Tecnologia. São reatores que foram comprados na década de 50 e 60, são reatores que hoje já estão com 50, 60 anos, tem um aqui na USP, tem no Rio de Janeiro, tem outro em Minas Gerais. Esses reatores são reatores que trabalham, são reatores de pesquisa que ficavam dentro da universidade, né, ou de institutos de pesquisa, e que dentro da sua capacidade de fazer radiação, ele também geram radiofármacos. Né? Mas o que são radiofármacos? Olha, eu não entendo exatamente a química do processo, mas basicamente esses são componentes químicos de radioatividade que, sofrendo a radiação do urânio enriquecido a um nível um pouco maior do que esses normais que a gente conhece, tipo de Angra, de usinas nucleares, que é na faixa de 3%. Esses já são um pouco mais, pode ser entre 5% e 20%. Eles têm um feixe mais concentrado, eles têm uma vida um pouco maior e geram partículas dentro desses componentes que eles chamam de gerador de Tecness. Esses são pastilhas ou com componentes pequenos que são irradiados ali e eles têm uma durabilidade muito pequenininha, que pode ser de 6 horas até 72 horas. Aí aquilo é colocado dentro de uma cápsula e levado para o hospital para fazer a tomografia. Químio. Exatamente. Depois de 72 horas, aquilo não serve para mais nada. Acabou. Perdeu a radiação que ele recebeu dentro desse reator. Bom, será que são esses fármacos que estão dando esse problema lá no Irã? É isso que os iranianos querem? Não. É diferente um pouquinho. Tá bom. A gente volta a falar do Irã. Mas a gente, a nossa questão hoje, onde a Amazul está inserida, é o seguinte. A capacidade hoje brasileira de geração desse componente químico que faz quimioterapia,
ressonância magnética, tomografia Isso. computadorizada, tudo isso entra nesse contexto. A nossa capacidade de fabricação hoje, vou dar um número, 1.700.000 unidades. A demanda hoje brasileira está na faixa de 3 milhões, um pouco mais. Tudo isso está sendo importado principalmente do Canadá. Na época, quando o nosso vice-presidente mineiro que estava doente, lembra do nosso Zé Alencar? Zé Alencar. Ele sofreu muito porque atravessamos uma fase em que os reatores não estavam aqui produzindo como devia. Sei. Entrou uma crise no Canadá e faltou radiofármacos no mundo em termos de... Foi aí que ele veio pedir para a Marinha se a Marinha poderia ajudá-lo na época, porque ele estava entre a vida e a morte. Claro, né? claro. Aí eu falei, não, mas vice, o senhor não tem que se preocupar com isso, que ainda se faz. Está faltando no mundo, mas não vai faltar para o senhor e Claro. a gente administra, acelera um pouquinho aqui e tal. Então hoje, a produção brasileira ela está muito aquém da nossa demanda. Quem faz hoje, a Argentina hoje ela produz na faixa de 3 milhões e 600, ou seja, mais argentinos dobro do nosso. são assistidos, têm acesso a essa tecnologia, a esse atendimento de saúde, e o Brasil hoje tem que importar. Então, esse reator multipropósito brasileiro, ele vai ser operado, conduzido pela Quinem, com a parceria da Amazon, um modelo ainda a ser definido, mas ele vai ser construído no terreno de Aramar, no sítio, Lá em Aramar. lá onde a Marinha já tem os seus laboratórios, a sua expertise, Sei. em parceria com a Quinem, e esse RMB, Reator Multipropósito Brasileiro, vai dar ao Brasil a capacidade mais ou menos de 4 milhões e meio de atendimentos. Ou seja, nós vamos deixar de importar, para exportar. vamos suprir e vamos poder atender as demandas. Exportar. E a Amazon está dentro desse processo. Agora, uma outra questão que talvez a gente com isso possa encerrar nossa conversa, que já está até um pouco longa, não quero tomar o seu tempo. O senhor acredita que com a expansão desse programa nuclear e com as atividades da Amazon, o que a sociedade brasileira ganha? Estamos falando dos fármacos, mas além disso, claro, o que a sociedade brasileira ganha quando o Brasil adquire uma defesa nuclearizada, quando o Brasil ganha mais capacidade de se defender com tecnologia de ponta? Bom, qual é a herança, o legado que a Amazon dá, além do Ministério da Defesa? Lógico. Vamos separar bem. Essa defesa nuclearizada não é uma defesa nuclear. Nós estamos usando a atividade nuclear como geração de energia. Desculpe, né? Foi uma impropriedade. Nunca pensamos em fazer um artefato nuclear. E não temos interesse. Não temos interesse. Aliás, pela Constituição já não podemos. Então vamos perder tempo fazer isso. Né? Mas o que nós vamos... Primeiro, nós vamos transferir para a nossa base industrial um arrasto tecnológico hoje sem precedentes. São desafios que até para nós ainda são etapas que nós vamos ter que vencer. Quantas indústrias, por exemplo, brasileiras estão envolvidas no ProSub? Mais ou menos. No ProSub, hoje eu acredito que cerca de 200 empresas, mais ou menos. Mas a tendência é crescer muito mais, né? Porque o que nós vamos fortalecer uma base tecnológica, uma base industrial com tecnologia que nós ainda estamos conquistando. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós vamos dar ao Brasil profissionais capacitados. Ou seja, hoje a Amazon tem a tarefa de capacitar para essa atividade, coisa que ainda nós não temos. Numa atividade empresarial. Tem capacidade nas universidades, tem capacidade nos institutos, mas isso não produz, não gera ainda produtos. Essa é a questão. Claro. E a outra, por fim, que eu acho o mais importante, Paulo, é o seguinte: são 5 ou 6 países no mundo que se atreveram a fazer isso. A sala de reunião onde a gente vai sentar, ela muda de andar. Nós vamos para o andar de cima. A gente não é chamado naquele andar de cima. E na hora que a gente tem essa capacidade, a gente muda de andar. A gente é chamado numa outra sala para reunir.
Mas eu gostaria só de... Almirante, o senhor vai me obrigar a ficar em pé e cantar o hino nacional aqui. Não, mas muda, o patamar estratégico muda. Mas eu fiquei ainda que eu não completei. Isso é muito importante. Uma resposta que o senhor me falou, por que o submarino tão caro? Então? Porque com o tamanho da nossa costa, Claro. com a dimensão da nossa costa, para a gente tomar conta disso, a gente teria hoje que ter entre 20 a 30 submarinos convencionais. Porque o submarino convencional, ele depende de muita fonte externa. O ciclo de vida dele é muito pequeno em operação. Então a gente tem que ter, por exemplo, para ter um submarino num determinado lugar, a gente tem que ter 3 submarinos. Um se preparando para ir, um lá e um voltando. Isso são 3. Então esse número seria entre 20 a 30. Supõe aí um submarino hoje na faixa de 500 a 600 milhões de dólares. Supõe 30 submarinos ou 20 submarinos, já passou os 2 bilhões. Agora, o nuclear precisa? Não, um só não faz. Uma andorinha não faz verão. Então, o projeto da Marinha é ter entre 3 e 4, porque um está lá, um está vindo e o outro está se preparando para ir. E com isso, a gente tem um ciclo de vida... Quanto tempo o submarino, a propulsão nuclear, pode ficar sem voltar à Terra? A base? Depende das pessoas, não do submarino. Claro. Ele pode ficar 6 meses, 3 meses, 8 meses. Hoje, um submarino convencional, ele trabalha com um ciclo de 30 dias. E o submarino, hoje, de onde ele está, a base do rio, para chegar no norte, hoje ele leva quase 8 dias, 9 dias. Se ele tem que ficar 30 dias fora, o período dele lá é muito pequeno. Então, quanto tempo leva da base de Niterói, ali onde estão os Ticuna, até digamos, Recife, no até nuclear? Recife? Com nuclear? 3 dias. 2 dias e meio, 3 dias. Só se lembra que na Guerra das Malvinas, o inglês falou assim, eu estou mandando um submarino nuclear. Em uma semana parou toda a marinha da Argentina, porque ninguém sabia onde ele estava, sabia que ele estava e foi muito rápido. E que tinha chegado. E ficou 2 meses, o tempo do período todinho da guerra ficou lá. E os submarinos argentinos tinham que voltar. E assim caiu o Belgrano. Fundou Belgrano e outros, né? Fundou Belgrano e atiraram em outros também, né? Enfim. Almirante Zanella, essa eu espero que seja uma das nossas conversas. Teremos outra com muito assunto, prazer. Esse assunto é fascinante. Eu quero ver e jovens... O senhor vai nos propiciar o direito de ir com o Rodrigo e a nossa briosa equipe visitar Aramar. Será uma honra, serão orgulhosos. Lá o senhor vai cantar o hino nacional. Vou cantar. Vai ficar enrolado na bandeira, porque você só vai ver brasileiro fazendo uma coisa brasileira que poucos no mundo fazem. Claro. Né? E jornalista pode visitar? Pode, lógico, os senhores são porta-voz. Temos aqui alguns anos. Agora, o importante são os jovens. Claro. Esses que estão, porque os nossos já são veteranos, eu estou admitindo jovens, eu estou colocando para dentro, a tarefa da Amazul é capacitar brasileiro. Eu estou fazendo concurso, porque é empresa pública, mas a gente vai não só admiti-los, mas a ideia é capacitá-los. Quem sabe, Almirante Zanella, o senhor não vai ser o chefe do meu enteado. Ele está estudando engenharia naval na Poli, vai agora para a Inglaterra. É um grande candidato. Com Ciências Sem Fronteiras. E quem sabe um dia bate lá na sua porta para fazer concurso. Será uma honra, porque ele já vem muito bem capacitado, porque engenharia naval hoje são poucos, só tem duas universidades que fazem, eu acho, engenharia naval, a Poli e a USP, e a UFRJ. Só tem essas duas. Então a ideia é a seguinte: esses não podem sair daqui. Não pode. Tem que sair, tem que voltar. Se sair, tem que voltar, exatamente. Que aqui paga-se bem. E tem um futuro. O senhor paga bem? O Brasil paga bem. Os salários no Brasil não são maus. E a Amazul paga o salário de mercado. Não é um salário que não vou dizer que é porque é uma estatal diferente. É uma estatal diferente. Ela paga salário de mercado, mas ela oferece o que o jovem mais quer. É desafio, longevidade no projeto. Claro. O projeto da Marinha tem 30 anos, mesmo com todas as crises que nós tivemos, o projeto nunca sofreu interrupção. Claro. Como não vai sofrer agora? E agora vai. Você sabe, a partir nós estamos indo e muito bem, diga-se de passagem. E o jovem, ele tem esse que o jovem mais gosta, né? É o desafio, a vontade de ver uma coisa concreta, claro, porque está no caminho, né? E ao longo do tempo, a estabilidade, porque o projeto tem estabilidade, né? Essa é a nossa questão.
Grande Muito prazer. obrigado, uma satisfação, Até uma breve. honra estar aqui. Até breve. Obrigado pelo convite. Bora.